Você sabia que na quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência para nós católicos? Se você não sabia, preste atenção nesse vídeo. O padre hoje quer falar, explicar um pouquinho, até mesmo porque muitos católicos acabam se esquecendo, ou mesmo as pessoas mais jovens já não são educadas para essa disciplina, para essa prática da igreja. Então hoje o padre quer explicar assim um pouquinho na prática sobre o jejum e a abstinência. Primeiro, jejum. Afinal de contas, o que é o jejum? O jejum canônico que a igreja nos pede. O jejum é a privação do alimento. Então, a igreja não tem assim uma regra explicando a forma oficial do jejum. Mas nós temos o costume, a tradição, então, que o jejum pode ser da seguinte forma. A pessoa ela vai manter o seu alimento principal, por exemplo, se a sua refeição principal é o almoço, então você vai almoçar normalmente, é claro, sem comer exageradamente para estourar a barriga, mas você vai comer o suficiente para saciar a sua fome. E nas outras duas refeições, café da manhã, ou jantar, ou lanche da noite, você vai comer o mínimo possível para não passar fome. Você vai reduzir bem a quantidade. E ao longo do dia você não vai ficar merendando, beliscando, tomando refrigerante. Tome água. Então esse é uma forma de se viver o jejum. Ou então você pode diminuir a quantidade das suas 3 refeições ao longo do dia, como a metade daquilo que você é acostumado a comer. Segunda questão relacionada ao jejum. Quando a igreja diz que o católico deve praticar, exercitar o jejum, a igreja determina 2 vezes ao longo do ano. Ou seja, a igreja pede o mínimo. Então é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Os 2 dias para nós católicos, então, que nós temos o dever do jejum. Quem está obrigado a fazer o jejum? A partir dos 18 anos de idade, todo católico, a partir de 18 anos até os 60 anos de idade. Abaixo dos 18, acima de 60, a pessoa pode, é aconselhável que faça, mas não tem a obrigação canônica do jejum. É claro que as pessoas enfermas, mulheres grávidas que estão amamentando, elas não estão obrigadas ao preceito, ao dever do jejum. Então isso seria o jejum. Falemos então agora sobre a abstinência. A abstinência também é uma orientação que a igreja nos dá, não só para o tempo da quaresma, por exemplo, as sextas-feiras, abstinência de carne, mas de um modo específico, abstinência na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e todas as sextas-feiras da quaresma. O que seria abstinência? É abstinência de carne. E no sentido quaresmal é da carne, a carne de animais de sangue quente, aqueles animais cujo o sangue escorre. Então você poderia comer, por exemplo, peixe ou ovos, O melhor que não coma nada, mas então é essa abstinência, abstinência da carne, como nós falamos da carne vermelha. E quem deve fazer a abstinência? O católico a partir dos 14 anos de idade. Então lembrando, jejum, quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa. Abstinência, quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa e todas as sextas-feiras durante a quaresma. É uma forma que nós temos de mortificar um pouquinho, de trabalhar o nosso interior, de substituir talvez o nosso prazer pelo comer, talvez pela reflexão, pela oração, por fazer a caridade, por doar um alimento também a alguém que precisa. E dessa forma nós vamos também nos fortalecendo nesta vivência quaresmal. E é isso. Se esse vídeo ajudou você, compartilhe e que nós possamos viver uma santa e abençoada quaresma. Salve Maria Santíssima. Deus o abençoe.